Hoje parece que a gente vive um momento que somos todos zumbis, né? Existe até um termo chamado zumbi filosófico. O que seria isso, pessoal? Né? Quantas pessoas a gente conhece por aí que parece que apenas sobrevivem, né? Não estão vivendo o dia a dia Não com se questionam. profundidade, não se questionam, não tem um diálogo interno. Parece que muitos de nós estamos vivendo como zumbis aqui. Concorda com a minha proposição? E por que isso está acontecendo? Tá perfeito. Esse conceito saiu, o zumbi filosófico, do filósofo da mente mais famoso que tem, porque ele começou meio bicho grilo, mas ele é PhD, e o perfil dele é muito engraçado, por sinal, mas publicou muitos livros e ele tem uma qualidade muito boa. Então, o filósofo da mente é David Chalmers. Ele lançou esse termo porque ele defende isso, porque ele diz que a maioria das pessoas, ele até deu um número, e eu acho que ele não está muito errado. 95% das pessoas que você convive... Saúde! Obrigado. É o frio? 95% das pessoas... 95% das pessoas que você convive, elas não têm diálogo interno. Isso significa que elas não têm o quê? Como ele reduz a questão da mente, e a ciência em si não aceita o termo consciência. Então, eu vou falar de 2 níveis. O primeiro significa o nível que se pode publicar em artigos científicos, que é o caso dele, artigos filosóficos, onde, então, ele é obrigado a falar em mente e não consciência, né? Então, essas pessoas têm baixo diálogo interno, como você falou. Isso significa que elas repetem um mundo que lhes coloca condições na cabeça. Então, o mundo que nós convivemos é um mundo de narrativas. Então, a mídia faz narrativas, o meio em que vivemos faz narrativa, a família está programada dentro de uma narrativa. Então, essa pessoa nasce e cresce no meio de narrativas comuns, que a incluem em um meio, e ela vai aos poucos achando o que está pensando por conta e vai se incluindo em grupos de opiniões. A questão é que isso não quer dizer que a pessoa tem realmente uma mente formada por si mesma, e sim que ela repete aquilo que o sistema implantou, aquilo que se chama de Zeitgeist, é o espírito da época. E o espírito da época é formado por um grupo de poder que tem um interesse numa era, em um aeon determinado, uma manifestação de uma realidade durante um período. Então, para isso se cria todas as narrativas. As pessoas que não têm nível de consciência, e não é porque quer ter que vai chegar lá, isso eu explico, elas simplesmente aderem a isso. Então, facilmente se entregam a religiões de salvação, facilmente se entregam a políticos de salvação. Então, elas defendem nitidamente ou sistemas políticos que, então, entraram em narrativas que são confortáveis para ela e geram motivos de manifestação justificada. Então, no meio social, nós temos aquilo que é causar dor para gerar, então, o problema, a reação, a solução. Causa-se dor, se gera uma dor para, então, alguém chegar e dizer que tem a solução. Então, tudo é feito sempre de propósito, 100% do que acontece no mundo é feito de propósito. Então, são todos objetos de engenharia e grupos de poder de acordo, não tem ninguém nunca brigando, não. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais ninguém brigou com ninguém. Foi feito grande acordão, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e simplesmente a guerra é contra a humanidade. Pode ver que o que está acontecendo é uma guerra contra a humanidade. Só que aqueles que não têm nenhum diálogo interno, não questionam. Por que isso está acontecendo? Por que estão dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? O que de fato isso faz comigo? Quem ganha com isso? Né? Cui bono, em italiano. Quem ganha com isso? Em latim, na verdade. Qual o propósito dessa narrativa? Qual o propósito dessa narrativa? Por que isso me afeta? Por que afeta os outros? Quem vai ser beneficiado? Não existe isso. Então, o zumbi filosófico, que o David Chalmers define, é aquele que, então, se adequa a uma narrativa de grupo, que o grupo aceitou aquele determinado aspecto e ele se identifica com aquilo e ele repete. Mas, geralmente, são repetidores de 2, 3 linhas. Eles não têm conteúdo.
Porque quando você começa a pressionar em questões filosóficas de fato, por isso é zumbi filosófico, né? O que eu posso entender com ele, primeiro, é quem eu sou. Um zumbi filosófico nunca vai poder dizer quem eu sou. Eu gostava de fazer isso na hora que eu contratava pessoas para trabalhar comigo na área de pesquisa. Tinha lá o currículo maravilhoso, sempre conto isso para os alunos, eles morrem de rir. Eu sempre fiz essa sacanagem, porque é a maneira de você saber se você ia contratar um zumbi filosófico ou não. Então, vinha lá o maravilhoso currículo, e a primeira coisa que eu falava é o currículo, tá? Eu chamei porque o currículo me interessa, claro. Mas a primeira pergunta é, quem é você? A pessoa ficava travada, mas quer virar um pimentão. E a pessoa fica gaga. Quem é você? Né? Aí ela tenta, eu me formei, eu sou isso. Não estou perguntando, eu estou vendo aqui o seu currículo. Quem é você, eu já sei. Não né? quero seus títulos. Isso, eu quero saber quem é você, né? Aí você continua pressionando assim, essa pessoa, ela fica perdida. Então, você acabou de achar um zumbi filosófico, Sim. tá? Ela não sabe quem ela é fora do que ela escreveu no currículo ou então a história do pai e da mãe, da As família, narrativas. da religião Os e rótulos. etc. É fantástico o que acontece hoje, na era da informação, que já faz tempo que estamos na era da informação, e fácil, embora, obviamente, a informação sempre foi conduzida, óbvio. Entretanto, a informação ainda existe e ela pode ser encontrada. É fantástico que na era da informação as pessoas não se informam. Elas simplesmente engolem ruído. Eu chamo isso de ruído branco e ruído sujo, né? Elas vivem num mundo onde só tem barulho. E é por isso que entre esse monte de videozinho curtinho, de 1 minuto, 2 minutos. É o zip-zip do... Isso tudo é engenharia social. O objetivo é o cérebro. É o zip-zip a pior coisa é o scrolling, né? Que se fala, né? De passar... Na rede social. Da rede social. Porque o cérebro fica simplesmente sem conseguir desenvolver a coisa mais importante que tem. É memória. E é memória de longo prazo. Então, ele fica só com memória de curto prazo, dura alguns segundos, e ele vai jogando fora todo o conteúdo anterior, gera estresse, gera todo um processo de ansiedade, porque chega um monte de coisa que está vendo que causa só dor e ansiedade, e a pessoa não tem condição de lidar com isso. Então, tudo isso vai gerando um dano emocional, cognitivo, psicológico, e reduzindo a chance dela atingir o que ela deveria estar atingindo, que é o que eu chamo, aquele que não é zumbi, ele se joga para trás, ele afasta, ele tem que olhar de longe, principalmente de cima para baixo, e dizer, peraí, o que isso faz comigo? O que essa informação, por que essa informação está sendo repetida padrão? Ele não consegue ver padrão. O que eu mais faço, que é, claro, ser um bom cientista, ele desenvolve a capacidade de enxergar padrões, senão você não é um bom cientista, né? Então, o que eu mais faço é enxergar padrões e ver o quanto isso foi utilizado e é utilizado o tempo todo para condicionamento. Então, o zumbi é o programado pelo padrão. Então, ele assume aquele padrão como uma realidade. A narrativa é rasa, é simplesmente algo que é colocado, isso é assim. E o mais dramático, que é o mais difícil de fazer as pessoas entenderem, é flexibilizar a definição de algo. Então, algo é assim, isso é bem científico também, baseado em alguma coisa que está baseado em parâmetros. E se eu mudar os parâmetros, isso é assim? E se eu mudar a fonte dessa coisa? E se eu olhar essa coisa por outro ângulo? Ela continua sendo assim? Acabou. Aí você vai ver a tela azul, que eu chamo, que antigamente os computadores Windows, como eu chamava, eles travavam, dava a tela azul. A pessoa se perde, ela não é capaz, mas porque ou ela fica reativa, porque para eles... A gente é da época da tela azul, tá? Fica tranquilo. Que esse já era anos 90. Sim, anos 90. A pessoa... O reducionismo é o que está na mente hoje. A igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Então, tudo é uma coisa só, baseado em uma definição só.
A coisa que mais deixa nervoso, eu percebo alguns alunos quando entram nos grupos, e eles fazem uma pergunta, a primeira coisa que eu falo é depende. Seja da área da saúde, seja da área das ciências, de qual história. Faz uma pergunta e eu falo, depende? Porque depende de tudo. Se for história, depende da época. A pergunta que você me fez depende da filosofia da época, depende como era o Zeitgeist da época, depende de quem estava mandando, né, no sistema na época, depende qual foi a narrativa que ganhou, depende das considerações que eu vou te mostrar agora. E da saúde a mesma situação, então depende. E esse é o tipo do raciocínio que não agrada àquele que é o zumbi filosófico. Professora, resume logo aí, diz aí 2 linhas. O que é Deus? Define o que é Deus para você. Ele quer uma fórmula, né, mágica, Não, uma ele resposta quer que eu pronta. diga que o Deus, para mim, é o Deus da religião dele. Entendeu? E se eu não disser que o meu Deus não é o Deus da religião dele, e muito de longe a minha definição daquilo que você chama Deus, e para isso eu tenho que levar um bom tempo para explicar, aí você encontra e fica nervoso com isso e começa a brigar comigo, você encontrou um zumbi filosófico. Ele se ofende, né? Agora, se a pessoa abrir um sorriso, se acender e disser, eu quero ouvir isso, esse não é o zumbi, esse está vivo, ainda tem a chama. Tá? É legal comentar com o pessoal, ele não precisa concordar com você. Não tem Ele que precisa concordar. falar, pô, que legal, você tem um ponto aqui diferente do meu ponto de vista. Ontem, por exemplo, eu gravei um vídeo, foi ontem isso, gravei um vídeo com um colega meu, que ele é um mitólogo, ele é um psicanalista, especialista em mitologia comparada. Eu não concordo com a maioria das coisas que ele fala. Mas ele não é um zumbi. Ele tem todo um raciocínio. E tem uma base que é fascinante. O que acontece? Eu e ele em discussão, ficamos 2 horas, quase o rolo de macarrão na cabeça, mas sem brigar. É a discussão da ágora, né? Com pensamentos opostos. Isso, ele falou umas coisas dos filósofos gregos, eu fiz careta, ele falou, fez careta, né? Aí eu falei, não, termina seu raciocínio, depois vai o meu, porque ele tem um ponto de vista, só que ele tem uma base, a base dele é válida sobre aquele ângulo de visão. A minha base é outra, sobre o meu ângulo de visão. Aqui não é uma briga de quem dá certo ou errado, é esse o problema. Então, o zumbi quer estar certo. Né? Então, quando você não é um zumbi, não é uma briga sobre quem está certo ou errado. É uma discussão de por que eu penso assim, por que você pensa assim, e baseado no que nós vamos chegar com isso. E isso acende a discussão. Essa era a discussão dos filósofos gregos na antiga ágora, né? Onde se juntavam para fazer discussões belas a respeito da vida, das coisas, da política, da saúde, de tudo. E não quer dizer que alguém tinha que ganhar a discussão. Filosofia não é ganhar a discussão. Mas por que as pessoas são assim? Tem um interesse por trás disso, né? Tem até uma pessoa que falou que as massas devem ser mantidas em um estado de sonho. Sim. Esqueci quem foi que falou isso agora, mas... Qual que é? Existe um interesse por trás de nos manter assim? E quem são essas pessoas que nos fazem ser assim? As massas devem ser conduzidas pelos senhores do poder em determinada época, cada fase na linha da história. Você teve grupos de poder que assumiram. Então, esses impérios, né, sejam teocráticos ou não, eles se colocaram no poder, então eles tinham que criar um contexto para que o povo fizesse as coisas que eles queriam. Por exemplo, um rei queria tomar um outro reino, ele tinha que convencer o povo de que o outro reino era mau e que o povo de lá era mau. Né? Assim se fez a coisa mais incrível. Aí, em nome de Jesus, se mataram o que seria hoje trazido no século XVII, trazendo ao número atual da Europa. Teriam se matado mais ou menos uns 5 milhões de pessoas. E a guerra foi entre protestantes e católicos. Né? Então, é assim, por que em nome de Jesus, não é o do amor completo? Sim, total. Católicos e protestantes se matavam. Porque atrás dos católicos estava o Império Romano Germânico. E atrás dos protestantes estava o Império Veneziano. Que, então, anglo-veneziano em formação e tomando força, que eram a turma do poder dos grandes banqueiros que já tomavam o mundo naquela época. Então, eles tinham que diminuir o Império Romano
que é o Império Católico, que era um império, sempre foi, né? Que fez as suas falcatruas e fez essas coisas horrorosas ao longo da história, matou por mais de 1.500 anos pessoas sem parar. Então, era um império versus o outro. O problema é que hoje eles estão juntos. Não tem mais essa coisa. Mas, naquela época, século XVI, eles colocavam um contra os outros, dizendo: o meu Jesus é melhor que o seu Jesus. Então, como é que se faz? As massas, que 95% é zumbi filosófico, elas recebem uma informação reducionista. É reduzida. Diz: essa é a única verdade. Isso começa pelo livrinho, que eu chamo de livrinho da canetinha Bic, né? Porque escreveram do futuro para o passado, é uma longa história. Então, esse livrinho da canetinha Bic, que eles dizem que é sagrado, e porque alguém disse, e depois se matou muito para que se convencesse de que fosse, ao longo de centenas de anos, até que então se convenceu de que era, porque aqueles que disseram: eu não concordo, foram assassinados. É sempre assim a história, hoje estamos igual. Eu não concordo, né? E que a nova ordem mundial segue o mesmo padrão. Então, quando você reduz o contexto e define algo e diz: essa é a única verdade, que isso se chama a revelação. Então, chegam para você e revelam as coisas e tiram de você a condição do questionamento interno, que é atingir a consciência através de desenvolvimento do eu. E te colocam na filosofia das massas, a normalização. Todos iguais, pensando iguais, se vestindo iguais, né? Se você olha pela história, ou pelo meio militar, que é chamada de extrema-direita, ou pelo meio comunista, todo mundo usando uniformezinho, pensando igual, em atuação igual e punido se não pensa igual. Depois de punir durante um bom tempo, todo mundo passa a pensar igual, porque se reduz a chance do ser atingir um estado singular. A singularidade do ser é o objetivo da nossa encadernação nessa realidade. Nós viemos aqui para ser algo único e especial. Porque aquilo que se projeta nessa realidade só seria sentido se fosse algo único e especial. E não para ser todo mundo igual. Digamos assim que a consciência que se projeta na matéria e se fragmenta através de eu, você e todos os outros, tá cheio aqui. Essa consciência necessita conhecer. E para conhecer e saber mais, ela necessita de processamento de tempo e espaço. Então, para processar tempo e espaço, ela precisa de informação singular. Essa informação singular é eu, você e todos nós. Se tudo está igual, perde a necessidade da projeção no espaço-tempo. E veja bem, o transhumanismo tem esse objetivo: digitalizar todo mundo, transformando em uma coisa só e modificando a chance de sermos uma coisa única. Então, a nossa chance de autodescoberta está sendo, ao longo da história, impedida. A grande resistência do ser humano, que o que é ser humano é desenvolver-se como único e especial, descobrir a si mesmo. A grande resistência na história foi contra isso, porque todo centro de poder se opôs ao singular, se opôs ao inventor que inventou alguma coisa e ele foi único e poderia ter tirado as massas de uma situação, por exemplo, dependência de petróleo. Então, toda vez que alguém se transforma em algo singular e especial, isso é suprimido pelo sistema. Porque como controlar algo que liberta? E se algo que liberta, libertará outros. Então, obviamente, o sistema impede isso. E não é o sistema da nossa realidade como matriz, embora a oposição seja um programa na nossa realidade, e sim a manifestação dos que tomam o poder, que impedem que isso possa existir. Então,
a partir do momento em que você não tem mais a chance de ser algo especial e único, que hoje se inverteu para aqueles progressistas, para os wokeistas, né? Que acham que ser especial é copiar o inverso, ou então pintar o cabelo de cor-de-rosa e dizer que agora é um gato e não um ser humano, né? Então, copiar uma coisa que ele não é, isso se chama simulacro e não encontrar o que você realmente é. Então, nós estamos num mundo que é mais perdido que nunca, que ao contrário de você buscar quem você realmente é e desenvolver todo o seu imenso potencial em função de uma ordem maior, porque a pessoa desenvolve ordem e não caos. A falta disso a leva para o simulacro. Ela copia algo que ela não é e que ela nunca poderia ter sido, porque ela não é isso. E ela assume uma personalidade que papel, né? Que ela não é, porque isso fica mais fácil dizer eu não sou isso porque eu sou aquilo que eu nunca fui e nunca poderei ser, né? Ao invés de desenvolver internamente, isso é um estropianismo. Ela estropia, né? Ela joga para fora uma busca de si mesmo, ao invés de ir para dentro e desenvolver-se em camadas a nível de mente maior, capacidades maiores de processamento mental, que fará com que essa pessoa seja ordem e não caos. Então, esses que se estropiam e copiam um simulacro externo, agora eu sou um gato e me visto de cor-de-rosa, tem até uma coleira. Ou eu tenho um bebê que não tem vida, um bebê reborn. Essas coisas. Então, todo esse simulacro também é uma agência do sistema hoje de engenharia social, porque a digitalização do homem é o objetivo do sistema e é o que está sendo feito. Para ter mais ordem. Para controle. Controle. Mas daí, uma dúvida, você acredita que, por exemplo, a primeira pessoa no planeta Terra que falou que era um cachorro, essa pessoa, ela colocou essa ideia com um objetivo para espalhar essa ideia, para pegar outros zumbis? Primeiro, se essa pessoa, em algum momento da linha histórica, então você me deu parâmetro para poder definir essa pessoa. Sem você me definir o parâmetro, em que momento, em que época, em que condição essa pessoa, que é o ser humano, definiu-se como um cachorro? Cria essa pessoa para eu te dar a definição dela. Imagino que foi uma pessoa que vive atualmente, pelo menos nos últimos 10 anos. Ah, isso é diferente. Entendeu? Eu não imagino uma pessoa lá em 1500, junto com os portugueses, se vestindo de cachorro, entendeu? Então acho que é alguma coisa... A não ser o bobo da corte. O bobo da corte fazia isso, com certeza. Agora, ele era o bobo da corte, né? Hoje nós temos os bobos do sistema. Então, essa pessoa tem um baixo nível de QI, primeiro. 2, ela tem um problema cognitivo, ela tem um problema emocional, psíquico, ela está em estado aberrado mental, porque ela não consegue reconhecer o que é ordem, o que de fato ela é. Então, quando ela não consegue ver o que ela é, qualquer coisa serve. Então, o maior ponto dessas pessoas é a falta da definição e do objetivo principal de si mesmo. Você pode ver que elas não estão buscando... Eu estou aqui para me desenvolver, para atingir um nível mental melhor, ordem, ajudar o mundo a se desenvolver, criar ordem. Portanto, eu preciso entender o mundo em coerência. E assim como faziam os gregos antigos, a filosofia grega fazia o quê? Ela estudava a physis, que era o mundo como ele é. Como eu posso me entender se primeiro eu não olho para o mundo e entendo e defino o mundo?